no Senhor, que não vai falhar. Olha as mulheres, posso confiar? Os homens, posso confiar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar, se o sol chegar a escurecer e o céu soldar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Agora os homens, ó, posso confiar? Posso confiar. Posso confiar que um lar no céu Cristo vai me dar, se o sol chegar a escurecer e o céu soldar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Aplauda bem forte ao Senhor. Oh, aleluia. Nós vamos louvar a Deus com mais um louvor, irmãos. E esse louvor diz que Deus é soberano, tu és soberano. Eu quero que você abra o seu coração e adore a Deus. É um louvor de adoração. Tu és soberano sobre a terra. Glória a Deus, cante. É forte esse louvor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que está e acontece, não dói mais não, gente. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Volta outra vez. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Olha só, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Olha, apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo. Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Outra vez, tu és tremendo. Tu és, cante com a alma. Terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Apesar, outra vez, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Quem pode aplaudir esse Deus tremendo, aplauda. Glória a Deus. O presbítero Givanildo estará fazendo leitura oficial da palavra de Deus. Logo após estaremos orando pelos pedidos de oração. Paz do Senhor para os irmãos. Os irmãos estão felizes nesta noite? Jesus se faz presente aqui no nosso meio, viu, irmãos? Jesus já está aqui no nosso meio. Já pude sentir a presença do Senhor na minha vida e eu tenho certeza que os irmãos também. Abramos a nossa Bíblia no livro de Salmos, número 46.
uma leitura muito conhecida pelos irmãos, a qual o Senhor colocou no meu coração para que nós esteja lendo nesta noite a palavra do Senhor. Salmos 46, a partir do verso 1 a seguir, como de costume, eu leio o primeiro e os irmãos sucessivamente. Amém? Está na tela. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio do mar. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz, e a terra se ergueu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode dar um glória a Deus por esta palavra, irmãos? Irmãos, eu só queria dar uma palhinha aqui, né, no verso 1 que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 3 coisas aqui que o Senhor é, só nesses Salmos, verso 1. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e é o nosso socorro. Amém? Que Deus assim vos abençoe. Graças a Deus. Meus queridos, nós temos aqui pedido de oração. O irmão Tiago, ele pede oração por Robson, Gabriela e Rebeca, são os filhos da irmã Valquíria, ali de Salto, que estão enfermos, para que o Senhor venha curar a enfermidade. A irmã Valéria, ela pede oração pelo casal Féres e Lucélia, é isso? Féres e Lucélia, para que o Senhor venha salvar, libertar e também abençoar. Vamos continuar crendo que o Senhor irá fazer segundo a sua vontade. O Tiago pede por sua esposa Aline, que está enferma, para Jesus curar a enfermidade. A irmã Lourdes pede oração pelo filho Jefferson e por sua amiga Georgina, para Jesus salvar, libertar e também curar a enfermidade. A Sara, ela pede pelos seus familiares que estão chegando de viagem, para que o Senhor venha abençoá-los. Ainda a irmã Valéria, ela pede oração para Jesus curar a enfermidade do senhor Benedito. É isso, senhor Benedito? Eu não entendi que doença é ela. O nome da doença é ela? Ah, tá. Nunca tinha visto falar esse negócio aqui. Achei meio estranho. Mas vamos orar, irmão, para que Deus tenha misericórdia dessas vidas, né? O irmão Vicente, ele pede oração por sua esposa irmã Solange, pelo seu sogro Aparecido e pela esposa sogra Maria, né? Para Jesus salvar e também libertar. Vamos continuar crendo que o Senhor faz isso. Irmãos, vamos orar pelo pastor Ezequiel, sua família que estão em viagem de férias, né? Que Deus possa estar abençoando. Ele deve estar chegando hoje ou amanhã no estado de Rondônia, foi bem longe. Vamos orar para que Deus possa estar cuidando do seu servo, abençoando de uma forma especial. Quantos mais precisam de oração e confiam que o Senhor pode fazer aquilo que você pede? Presbítero irmão Davi estará orando nesse momento. A paz do Senhor, amados irmãos, oremos. Nosso Deus e maravilhoso Pai, Deus de todo poder, de glória, de majestade, diante da Tua presença, Senhor, rendemos-nos glória, louvor e adoração. Nesta hora te apresentamos todos esses pedidos de oração, ó Pai. Entra com Tua providência. Senhor, nós cremos que Tu pode operar milagres, nós cremos que Tu pode abrir portas, nós cremos que Tu pode salvar almas, renovar,
batizar com teu Espírito Santo. Ó Pai, toma conta desses pedidos agora. Entregamos nas tuas mãos, Senhor dos Exércitos, e já queremos te agradecer, ó Pai, pela vitória alcançada, pela vitória, Senhor, na vida dos teus filhos, ó Pai amado. Assim nós te agradecemos já, ó Pai, crendo na tua resposta, pelo poder que há na tua palavra, Senhor. Assim nós te agradecemos, em o nome de Jesus. Os irmãos aplaudam o Senhor Jesus pelas vitórias. Tome assento, glorificando o nome do Senhor Jesus. Nós já iremos ouvir. A irmã Valéria vai estar adorando o nome do Senhor Jesus. E logo após a irmã Valéria, nós ouviremos também uma palavra pelo jovem Denis, tá? Daqui a pouco o Denis vai estar trazendo a nossa oração. A irmã Valéria adorando a Deus, depois o Denis trazendo também uma palavra da parte de Deus para o nosso coração. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Meu Jesus, eu quero te adorar. Oh, meu Jesus, eu quero te abraçar. Oh, Jesus, vem nos conceder a vitória do teu querer. Vem nos revelar, Senhor, venha nos moldar o teu amor. Jesus, queremos ter a mente de Cristo, queremos receber a tua unção, maravilhoso Deus, venha nos proteger, pois sei que Jesus é o meu viver. Não posso mais ser enganada. Tu me refaz e me compreende. Tu és meu Salvador, tu és meu grande amor, Jesus, meu Jesus. Eu quero te adorar, eu quero só te amar. As palmas louvam ao Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos. Quantos querem adorar o Senhor Jesus esta noite? Oportunidade que nós temos. Irmão Denis trazendo uma palavra, aquilo que Deus colocar em seu coração. Vamos continuar sentindo a presença do Senhor Jesus. Rodrigo, você conseguiu aquele louvor que eu falei para você? A minha paz é como o rio. Nós vamos cantar depois. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quantos aqui servem a um Deus soberano, a um Deus tremendo, um Deus poderoso? Graças a Deus por isso. Irmãos, o salmista Davi escreveu em Salmos 23, e o verso 4, que nos diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte,
não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele não estava passando ainda pelo vale da sombra da morte. Ele disse, ainda que eu passasse, porque ainda que eu passasse, ele preferia confiar em Deus, porque ele sabia o Deus que ele servia. Não é um Deus morto, um Deus que está numa estátua, num pingente, como muitos aí fora estão. É um Deus que está vivo e está presente aqui nessa noite. Se você crê dessa maneira, levante a sua mão, adore a Ele. Não perca a oportunidade, porque Deus está aqui. E, meu irmão, seja lá independente a situação que você está vivendo, por mais difícil que seja, o meu Deus, Ele é fiel para fazer você sair dessa tempestade, para reverter a situação, mudar a página da sua vida. Se você crê dessa maneira, meu irmão, fica com essa palavra no seu coração e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Oh, glória! Coisa gostosa é cantar ao Senhor. Nós vamos ouvir irmã Aline. Cadê a Aline? Você mesmo, Aline, vem cantar a Deus aqui, vem louvar o Senhor. Irmã Aline vai louvar a Deus e os nossos oficiais já entregam os envelopes para nós estarmos ministrando uma palavra de oferta daqui a pouco. Você está sentindo a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Continue glorificando o nome dele, porque Ele está presente aqui. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Vamos adorar o Senhor. O Senhor é aquele que acalma toda a tempestade. Aleluia, glória a Deus. Jesus maravilhoso. Não está muito alto? Tá. O vento balançou. É assim, ó. Pode ir? O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, ó filho de Davi, ele me escutou. Por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome clamarei e ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. Ele está. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei e ele me guardará. Vamos declarar? O vento balançou meu barco em alto mar. O quê? O medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou.
por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei e ele me guardará. Declare: não temo mais o mar, a minha fé está em ti. Ele está no seu barco nesta noite, acalmando toda a tempestade. Aleluia, Jesus! Seu nome eu clamarei e ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei e ele me guardará. Amém, Jesus. Graças a Deus, né, irmão? Jesus é bom, Ele está no nosso barquinho. O evangelista Paulo vai estar ministrando a palavra sobre oferta. Nós vai estar orando e já vamos ofertar. Aleluia. Paz do Senhor para todos. Meus amados irmãos, é uma alegria podermos estarmos aqui e também estar ofertando na casa de Deus. Sabendo que quando nós começamos a ofertar na casa do Senhor, alguém não gosta, né? Porque não quer que a obra prospere, não quer que a obra cresça. Mas lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 11 e no versículo 4, diz assim, que quem olha para o vento nunca cega, e quem olha para o vento nunca semeia, e quem olha para as nuvens nunca cega. Se você for esperar a oportunidade adequada para começar para ofertar na casa do Senhor, esta oportunidade nunca vai aparecer na sua vida. Então nós temos que exercitar a nossa fé, porque é pela fé que nós vivemos, é pela fé que nós andamos e é pela fé que nós adoramos ao Senhor. Porque a Bíblia fala que o justo ele vive pela fé. Fé em todos os ângulos. Fé para servir ao Senhor, fé para adorar a Deus, fé para contribuir e fé para ofertar. É uma fé completa. A Bíblia fala que nós vivemos de fé em fé. É fé todos os dias da nossa vida. Então, se você for procurar uma oportunidade adequada, quando me sobrar, eu vou começar a ofertar, talvez esse dia nunca chegue na sua vida, mas se você tomar uma atitude de fé hoje, aleluia, no momento que você está vivendo, eu vou começar a ofertar na casa de Deus, e eu tenho certeza que Ele vai me abençoar, eu vou começar a dizimar, eu tenho certeza que Ele vai me prosperar, então as portas dos céus vão se abrir, a janela vai se abrir, e as bênçãos vão ser derramadas sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Mas se você não tomar a atitude de começar, nada vai acontecer. Não tem nada para você começar, mas quando você dá o primeiro passo, aparece tantas coisas do seu lado para te ajudar, e se você vai entender, se eu soubesse que era dessa forma, eu já tinha começado a contribuir na casa do Senhor há muito tempo. Esse segredo estava escondido, e a Bíblia fala que por causa dessa atitude que nós tomamos para ofertar na casa de Deus, Ele faz uma promessa, aleluia, eu prometo para você, é a minha palavra,
eu sou o teu Deus e digo assim, é a Bíblia que diz, o migrador vai ser repreendido, o gafanhoto não vai poder devorar a sua lavoura, eu vou abrir a janela do céu, a sua despensa vai ser multiplicada, o seu celeiro vai ser aumentado, porque a palavra do Senhor, ela diz assim, que a vida do homem não consiste no bem que ele possui, aleluia. Às vezes a pessoa está com o coração preso a esta terra e fica mesquinho e não abre a mão para o Senhor e deixa de ser próspero e deixa de ser abençoado. A palavra de Deus, ela tem promessa na nossa vida. É logicamente que quando você começa a ofertar, o inimigo vai trabalhar na mente de alguém para levantar, para dizer, você não precisa fazer isso não, Deus não precisa de dinheiro. Mas a obra do Senhor precisa. Nós já temos aprendido, e eu também já tenho falado isso há muito tempo, que as nossas contribuições, os nossos dízimos, ele faz com que a obra do Senhor aumente e as almas se salvam. As almas se salvando, há condições para que elas sejam tratadas da melhor forma possível, através da nossa contribuição, porque nós somos um povo lavado no sangue do Cordeiro. Coloque-se de pé nesse momento, aleluia. Feche os teus olhos. Excelentíssimo Deus e soberano Pai, nós vamos nesse momento ofertar na tua casa, e nós acreditamos na tua promessa. A tua palavra nos ensina, meu Deus, que o Senhor abre as portas, repreende o devorador, repreende o migrador. Por causa dessa atitude que nós tomamos na tua presença, o inimigo cai por terra e não pode tocar na nossa finança, porque o Senhor é o Deus que está na nossa frente, o Senhor é o nosso escudo. Nós vamos contribuir e cremos na tua palavra, e que o Senhor possa abençoar, abrir porta de emprego, repreender até demônio e curar até doença através desse ato de contribuir na tua casa. E assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Oferta com alegria na casa do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus continue abençoando cada um dos filhos dele. Meus irmãos, nós queremos, antes de ouvir a palavra, nós queremos registrar a presença do Gabriel, que é sobrinho da irmã. Sabe onde está o Gabriel? Deus abençoe, Gabriel, muito obrigado por sua presença. Temos ali também a mamãe do irmão Murilo, Deus abençoe por sua presença. Temos ali o irmão Márcio, Deus abençoe mais por sua presença. Que Deus abençoe cada um dos filhos de Deus. Como a nossa igreja recebe os nossos irmãos, sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor pela vida deles, em nome de Jesus. Meus irmãos, queria pedir mais uma vez que os irmãos se ponham de pé. Quero convidar aqui o diácono Elton, vem cá. E quero pedir ao evangelista Jair, ele vai estar orando. E após a oração, o Elton vai estar ministrando aquilo que Deus tem colocado em seu coração, para o nosso coração. Que nós possamos, irmãos, nesta noite entender de que nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui. Esse era o tanto de gente que Deus marcou para estar aqui. Deus não fala para quem não está presente, Deus fala para quem está presente. Ele tem compromisso comigo e com você, e Ele vai falar aos nossos corações esta noite. Quantos creem dessa forma, diga amém. Oremos, irmãos. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, e aquilo que tínhamos a oferecer a Ti, nós demos glória, nós demos aleluia, nós louvamos o Teu nome. Agora, neste momento, é o momento em que nós paramos para ouvir a Tua voz. E nesse inteirinho nós temos o Teu servo aqui, na sua instrumentalidade, usa ele poderosamente. Na Tua unção, na Tua graça seja derramada sobre a sua vida. Ó Pai, fala conosco, porque queremos ouvir a Tua voz. É o que nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, Lucas 18, a leitura do verso 1 até o verso 9. Parábola
do juiz iníquo. Nos evangelhos, Jesus contou mais de 40 parábolas. E eu vou ministrar essa noite aqui sobre a parábola do juiz iníquo, e eu queria dar ênfase ao versículo 1 de Lucas. Eu vou estar lendo do 1 ao 8. Eu leio eu leio os ímpares e os irmãos leem os pares. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Queria que a igreja repetisse comigo somente o verso 1, Lucas 18, verso 1. Queria que todos nós lêssemos juntos. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Irmãos, pode se assentar? Irmãos, essa palavra desfalecer também tem outras bíblias que traz a tradução desanimar. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos Jesus, mais de 50 textos, Jesus falando sobre a oração. E nessa parábola, ele disse para os seus discípulos, para eles orar sempre e nunca desfalecer. Então, quando a gente examina as Escrituras, a gente vai para Mateus capítulo 6, versículo 6. Jesus falou para você orar no seu quarto. Quando nós andamos um pouco mais para frente, em Mateus capítulo 6, do 11 em diante, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Ele disse: vós orareis assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus vai ensinando ali várias orações nas Escrituras. E em João capítulo 17, versículo 15, quando Jesus estava indo embora, ele mesmo orou e falou com Deus: não os peço que os livre do mundo, mas que os livre do mal. Então Jesus, ele sabe que uma ferramenta que ele deu para os cristãos hoje em dia é a oração, irmãos. Deus, ele quer que eu e você continuamos orando, buscando a presença do Senhor e nunca desfalecer. Paulo, uma certa feita, disse: pelo que, mesmo que o homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Então, quando nós buscamos a presença de Deus em oração, nós perseveramos, o nosso interior pode até se corromper, mas dentro de nós vamos ser renovados de dia em dia. Então, quando nós vemos Jesus falando para que nós orássemos, buscássemos a presença do Senhor e nunca desfalecer. Paulo, quando está dizendo aos irmãos em Efésios capítulo 6, sobre a armadura de Deus, ele disse em Efésios 6:18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com perseverança por todos os santos. Então Deus, ele quer que eu e você fique orando em todo o tempo, nunca desfalecemos. Apesar das dificuldades, das lutas, Deus, ele nunca vai querer que eu e você desfaleça na oração. Irmãos, entrando sobre a oração, eu queria só contar um breve acontecimento que aconteceu comigo esses dias aí sobre a oração, que mais ou menos há um ano atrás eu estava indo embora da minha casa sozinho, estava indo embora de a pé. Aí de repente veio um rapaz atrás de mim, correndo atrás de mim, desesperado. Aí eu pensei que ele estava drogado, ele pegou e disse assim: eu vejo um anjo atrás de você. Aí eu levei um susto, eu falei, amém, irmão. Ele falou: oh, rapaz, eu sou desviado, eu acabei de sair da FEBEM, eu usava droga, eu já fiz tudo o
o que não presta, mas eu vi um anjo atrás de você e eu vi a presença de Deus na sua vida. Ele pegou e disse assim, eu quero que você faça uma oração por mim, porque eu quero voltar para a presença de Deus. Aí eu estava ali no meio da rua, comecei a sentir a presença de Deus. Aí eu fiz uma oração para ele rápida ali, coloquei a mão na cabeça dele, estava no meio da rua, estava sozinho. Aí ele pegou e saiu correndo. Nunca mais eu vi esse irmão na minha vida. Passaram-se mais ou menos um ano. Aí eu falei com os jovens ali, né, que a gente está numa campanha no monte, 30 dias seguidos no monte. Aí, de repente, eles estavam no monte, primeiro dia, depois no segundo, eu não lembro se era o segundo ou o terceiro dia da campanha, eu vi um irmão orando e falou assim, meu Deus, obrigado porque o Senhor me livrou da FEBEM e agora eu estou na sua presença. Aí eu lembrei daquela voz, eu falei, meu Deus, será que é aquele rapaz que eu orei na rua, que eu nunca mais via ele na vida? Aí eu falei, no outro dia eu vou descer e perguntar para ele. Aí quando eu fui lá, desci, perguntei para ele, você é o rapaz que saiu da FEBEM? Que um dia estava andando na rua e pediu uma oração, e falou, sou eu mesmo, irmão. Depois daquele dia lá, que nós buscamos a presença do Senhor, depois da oração dos santos, eu fui para a casa de Deus e agora estou sendo separado para evangelista. Aí depois eu fui impactado com aquele acontecimento. Quantas vezes eu e você oramos e você não vê o efeito agora, mas se você pode ter certeza, se você perseverar, você vai ver o efeito de Deus na sua vida. Aí está sendo bênção de Deus buscar ao Senhor através das orações. E Jesus, ele ensinou isso, ele falou que a oração, ela é a chave para que nós recebemos as coisas de Deus. Em Mateus capítulo 17, quando Moisés e Elias aparecem a Jesus no Monte da Transfiguração, de repente os discípulos de Jesus veem o endemoniado, oram por ele, e oram por aquele endemoniado e o demônio não sai da vida dele. Aí eles pegam e falam com Jesus, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Aí Jesus vai lá e exorta e ensina os seus discípulos, mas esta caça de demônios só sai com jejum e oração. Então Jesus, ele deu essa ferramenta para que eu e que você usamos, irmãos. No momento que nós orarmos, buscarmos a presença do Senhor em oração, em jejum, buscar a presença de Deus, as portas vão ser abertas, irmãos. No momento que você clamar e buscar a Deus, Deus vai responder a sua oração, mas você tem que ser perseverante. Você não pode desistir na primeira dificuldade. Paulo, ele estava preso em Colossenses, e apesar de tudo, ele disse em Colossenses 4:2, perseverar em oração, velando nela com ações de graça. A oração, ela tem efeito quando nós oramos e perseveramos e buscamos a presença do Senhor. Em Mateus capítulo 26, quando Jesus estava os seus últimos dias na terra ali, e chamou os seus discípulos para subir ali no monte das oliveiras ali, e os discípulos começaram a orar com Jesus, depois os discípulos adormeceram. Jesus foi lá e repreendeu eles, vocês não conseguem orar 1 hora comigo? Aí depois eles adormeceram de novo, 3 vezes os discípulos dormiram, não conseguiram buscar a presença de Deus por 1 hora. Aí Jesus foi lá e exortou a eles, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então Jesus, ele sabe da nossa fraqueza, ele sabe das nossas dificuldades. E o único jeito que nós conseguimos vencer essas dificuldades é vigiando e orando e buscando a presença do Senhor. No momento que nós crucificarmos a nossa carne, nós conseguimos buscar a presença de Deus. Uma certa feita, Paulo disse em 1 Coríntios 15:31, cada dia eu morro. Irmãos, quando você for buscar a presença do Senhor, não vai ser fácil, você tem que morrer a cada dia. Quando você morrer para você mesmo e buscar a presença do Senhor, Deus vai começar a responder as suas orações e você vai começar a buscar a presença de Deus e o poder de Deus vai descer sobre a sua vida. Então Paulo, ele disse, cada dia eu morro. Jesus disse, aquele que não renunciar a tudo quanto tem e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele quer que você renuncie às coisas desse mundo, busque a presença de Deus, apesar das dificuldades, das lutas, ele quer que você continue orando e perseverando na presença do Senhor. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 20, versículo 17, primeira vez que Deus se manifesta curando ali na Bíblia. Gênesis 20, versículo 17, a Bíblia fala que Abraão orou e Deus sarou aquele povo. Então, no momento que você orar, você buscar a presença do Senhor, Deus vai começar a sarar o seu povo. Deus vai começar a libertar os cativos, a libertar os oprimidos, vai começar a curar os enfermos, os demônios vão ser expulsos e o poder de Deus vai ser elevado através das nossas orações.
E a Bíblia fala em Gênesis 25, versículo 21, que Isaac ele tinha 40 anos de idade. Ele orou constantemente, instantemente, ele perseverou por 20 anos para que Deus desse uma bênção a ele. E Deus, depois que viu a perseverança de 20 anos que Isaac ficou buscando, a mulher de Isaac concebeu e teve 2 filhos. Porque Isaac perseverou, ele ficou 20 anos buscando a presença do Senhor, irmãos. Quantas das vezes Deus fala para mim e para você perseverar e buscar a presença do Senhor e nós paramos no primeiro ano, nós não vemos no segundo ano um milagre, nós não vemos a resposta, mas Deus está falando para mim e para você. Nós temos que perseverar em buscar a presença do Senhor. A Bíblia fala, Paulo ensinando Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, devemos fazer orações por todos os homens, porque é o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Deus só vai salvar a pessoa da sua família que não tem Jesus se você orar, interceder e perseverar. Se você parar de orar e perseverar, não vai ter como Deus operar na vida dele. Mas se você continuar orando, perseverando, buscando a presença de Deus, Deus vai responder a sua oração. Você tem que perseverar sempre buscando a presença do Senhor. Nessa noite aqui, o meu primo Tiago, antes dele estar na presença do Senhor, nós entrávamos em oração, em jejum pela vida dele, nós buscamos a Deus, perseveramos, nós não paramos e hoje está aqui na casa do Senhor, servindo ao Senhor e fazendo a obra de Deus. Então, quando nós continuarmos orando, buscando ao Senhor de todo o coração, Deus ele vai quebrar as cadeias e vai operar maravilhas. A Bíblia fala também em 1 Samuel capítulo 1, versículo 12, que Ana, ela não tinha filhos. E ela era zombada, porque na época do Antigo Testamento, quem não tinha filhos era chamado de amaldiçoado. E a Bíblia fala em 1 Samuel 1, 12, que Ana ela perseverou em oração. Ela perseverou em oração. E Deus abençoou Ana, que ela teve um filho tão abençoado que foi um dos maiores homens que Deus usou na face da terra. Deus levantou Samuel e respondeu a oração de Ana. Porque Ana perseverou na oração, irmãos. Então, quando nós fazemos o que Jesus manda nós fazermos, é buscar a Deus de todo o nosso coração. Perseverando, Jesus disse, aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, acha. Então, Jesus sabe que tem essas 3 partes. Nós temos que bater, pedir e buscar. Nós temos que fazer isso para que Deus opere na nossa vida. E a Bíblia fala também de Saul, primeiro rei de Israel. Ele reinou 40 anos sobre Israel. E quando eu leio a história de Saul, eu vejo em 1 Samuel capítulo 13, que Saul ele era um homem que ele não gostava de orar. 1 Samuel capítulo 13, versículo 12, se você examinar o texto sagrado, Saul ele tomou uma atitude e ele pegou e disse assim, eu não orei ao Senhor. 1 Samuel capítulo 13, versículo 12. Depois dessa atitude que ele tomou no versículo 13, Deus pega e diz assim, porque você não guardou a minha palavra, porque você não me buscou, porque você não perseverou, você vai perder o seu reino. Então, quando nós não fazemos coisas e não oramos, nós perdemos as bênçãos do Senhor. Irmão, para que eu e que você tenhamos as bênçãos do Senhor, nós temos que orar, nós temos que perseverar. E a Bíblia fala que Samuel ele não orou e ele perdeu o reinado. Ele perdeu a autoridade. No momento que eu e você não orarmos, irmãos, nós vamos perder a autoridade espiritual que Deus colocou na minha e na sua vida. Então nós não podemos fazer isso, entrar no erro de Saul. Mas quando nós vemos a história do profeta Samuel, a Bíblia fala que Samuel era um homem de muita oração. E Samuel, quando estava na presença do Senhor, ele disse em 1 Samuel 12, 23, meu Deus, que eu não peque contra o Senhor, esquecendo de orar. Samuel sabia, se ele não orasse, ele pecava. Quantas as vezes Deus tem nos chamado para orar, para buscar a presença do Senhor? E quando nós não temos feito isso, nós estamos pecando diante de Deus. Se você examinar as Escrituras, a Bíblia fala em 1 Samuel 12, 23, que se nós não orarmos, nós poderemos entrar em pecado. Então Deus ele quer que nós sempre buscamos a presença do Senhor em oração, em jejum, em busca constante ao Senhor. A Bíblia fala que Davi sempre orava. Os estudiosos falavam que Davi chegava a orar 7 vezes por dia. Quando nós vemos a história do profeta Daniel, Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel orava
3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite. E Deus honrou a Daniel. Então nós vemos que naquela época todo judeu tinha o costume de orar 3 vezes por dia. E Deus ele quer que eu e você também oramos e buscamos a presença do Senhor em todos os momentos. Como Jesus falou aqui em Lucas 18, Deus não fará justiça àqueles que clamam de dia e de noite. Irmão, para que você veja a justiça de Deus, você tem que clamar de dia e de noite. Não adianta você só clamar de dia e depois esquecer de buscar a presença do Senhor. Você tem que clamar ao Senhor em todos os momentos. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de buscar a Deus, em clamar, em buscar, você não pode perder essa oportunidade. Você tem que clamar a Deus. E Jesus disse, se você clamar, Deus vai fazer justiça. Irmãos, vou contar uma breve história de um evangelista cheio do Espírito Santo, que Deus levantou ele no século XVIII. O nome dele era João Knox, é um evangelista muito famoso. E ele estava pregando o evangelho na Inglaterra, e a rainha da Inglaterra se levantou contra a vida dele. E falou assim, eu vou acabar com todos os cristãos aqui da Inglaterra. O evangelho não vai chegar aqui, vocês não vão pregar o evangelho aqui, e eu vou destruir o evangelho. Vocês não vão pregar o evangelho aqui. Aí esse evangelista fez um propósito com Deus, ele falou assim, meu Deus, eu vou entrar em oração, em jejum, para que o Senhor tire essa mulher do trono. Enquanto o Senhor não tirar ela, eu não paro de orar e jejuar pelo seu povo. E a história diz que foi passando o tempo e ele orando, jejuando todo dia, buscando a presença do Senhor de manhã e de tarde, para que Deus fizesse justiça. Aí de repente passa-se um tempo, de repente acontece algumas coisas ali, e essa mulher pega e sai do trono. De repente ela não é mais a rainha da Inglaterra. E depois ela pega, escreve numa carta, deixa registrado lá na Inglaterra, se os irmãos pesquisar na internet, tem até lá. Ela deixou registrado lá. Eu tenho mais medo das orações do João do que o exército inteiro da Inglaterra. Então nós vemos que através da oração de um santo, Deus fez coisas maravilhosas, irmãos. A Bíblia fala em Tiago capítulo 5, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então quando você estiver na presença do Senhor, lembre desse texto, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E se você vê a história de Elias, você vê que ele orou e não teve resposta. Depois ele foi lá e orou de novo, e não teve resposta. Depois ele foi lá e orou de novo, e Deus honrou a oração de Elias. No momento que nós tivermos essa fé de buscar o Senhor, perseverar diante de Deus e usar a nossa fé, Deus ele vai fazer coisas grandes na nossa vida. O apóstolo João, ele disse, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. No momento que você colocar a sua fé em ação, Deus ele vai fazer coisas maravilhosas. Tiago disse, está alguém entre vós enfermos? A oração da fé levantará o doente. Então, no momento que você usar a fé que Deus te deu, você usar a palavra de Deus, Deus vai fazer coisas grandes na minha e na sua vida. A Bíblia fala em Tiago capítulo 5, versículo 13, está alguém entre vós aflito? Ore. Deus ele fala, está alguém entre vós aflito? Ore. Às vezes a gente vê tantos cristãos aflitos, reclamando da vida, não lembra desse texto, em vez de buscar a presença do Senhor. Irmão, quando você estiver em aflição, você tem que orar, você tem que buscar Deus, você tem que buscar a presença do Senhor. O salmista disse no Salmo 50, verso 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, quando você estiver na presença do Senhor, irmãos, com dificuldades, lembre desse texto, está alguém entre vós aflito? Ore. O salmista também disse, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Deus só vai nos livrar das nossas aflições se nós buscarmos ao Senhor em oração. Deus só vai salvar os nossos familiares se nós buscarmos ao Senhor em oração. Deus só vai abrir a porta que você necessita se você buscar a Deus em oração. Deus só vai conceder o desejo do seu coração se você buscar ao Senhor em oração. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 16, 9, uma grande porta eficaz me abriu, mas há muitos adversários. Esses adversários que Paulo está falando que Satanás coloca na minha e na sua vida para não buscar Deus em oração, para não buscar Deus em jejum,
para não ler a palavra do Senhor. E quando nós damos lugar ao diabo, a gente não tem mais força para buscar a presença do Senhor. Mas a Bíblia fala, se nós orarmos e clamarmos a Deus, Ele nos responderá. Então Deus, Ele quer que nós buscamos Ele de todo o coração. O profeta Isaías disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a Bíblia fala que nós temos que buscar o Senhor de todo o coração. A Bíblia fala em Isaías capítulo 38, do rei Ezequias, dos melhores reis de Judá que Deus levantou ali. E a Bíblia fala que ele tinha uma enfermidade mortal, e o próprio profeta foi lá e falou para ele, Deus disse que você vai à cama, você não vai mais sobreviver. E a Bíblia fala em Isaías 38 que Ezequias virou para a parede e orou diante de Deus e buscou a presença do Senhor e chorou e clamou a Deus. E a Bíblia fala que no mesmo dia que ele orou, o profeta, Deus disse para o profeta, volta lá para trás e fala para o profeta que eu ouvi a oração dele e que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Então é isso que Deus faz na minha e na sua vida. No momento que nós achamos que não tem mais saída, nós buscamos ao Senhor em oração, Deus vai lá e abençoa as nossas vidas. A Bíblia fala em Êxodo 32, que Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou destruir todo esse povo, Moisés. Deus estava provando Moisés. Eu vou destruir todo esse povo e eles vão morrer todos, porque eles estão idolatrando e esqueceram de buscar a minha presença. Aí a Bíblia fala que Moisés foi no monte buscando a presença do Senhor em oração. Moisés foi lá e falou com Deus, meu Deus, lembra de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lembra daquele povo que o Senhor prometeu, que o Senhor disse que vai cumprir a sua palavra. Como é que o Senhor vai matar todo esse povo se o Senhor disse que através dele sairia uma grande nação? Aí a Bíblia fala que Deus se arrependeu do mal que ele ia fazer, e Deus se arrependeu e disse para Moisés, ele disse, Moisés, eu não vou mais matar esse povo. Eu ainda acredito que eles podem mudar de vida. Então no momento que você orar, você pode ter certeza, como Moisés moveu a mão de Deus, você vai poder também mover as mãos do Senhor. Se Deus ele fez uma promessa na sua vida, e você vê que está tudo errado, você tem que buscar a presença do Senhor em oração. Você tem que sempre buscar a presença do Senhor. A Bíblia fala em Gênesis 22, que Deus estava provando Abraão. Abraão colocou o coração dele no filho. Esqueceu de colocar no coração dele em Deus. No momento que você tirar o coração de Deus e colocar nas coisas desse mundo, Deus vai começar a provar a sua fé. E Deus viu que Abraão colocou a fé dele em Isaac, aí Deus pegou e disse assim, Abraão, leva seu filho Isaac no monte Moriá, que eu vou sacrificá-lo. Aí Abraão foi lá, levou o filho dele no monte Moriá, só que Abraão era tão fiel que ele acreditava que Deus ia trazer Isaac de volta a ressuscitar dos mortos. Aí no momento que Isaac ia matar Abraão ali, a Bíblia fala que Deus enviou o anjo e o anjo disse, agora eu sei que você é fiel a Deus e ouve a palavra de Deus e cumpre a palavra de Deus. Não precisa mais oferecer o seu filho em sacrifício. Deus enviará para si o cordeiro. Então Deus, ele permite que aconteça essas coisas para que nós colocamos o coração em Deus acima de todas as coisas. Não podemos colocar o coração nas coisas do mundo. Quando Davi estava entregando o reinado a Salomão, ele disse a Salomão, Salomão, sirva a Deus com um coração perfeito e de todo o teu coração. Então Deus ele quer que eu e você sirvamos ao Senhor com um coração perfeito e com todo o nosso coração. Jesus ele ministrava aqui na terra, ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Que esse é o primeiro e grande mandamento. Então no momento que nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, nós vamos começar a buscar o Senhor, apesar das circunstâncias, das necessidades, nós vamos começar a sentir o amor de Deus, buscar o Senhor em orações, e Deus vai começar a fazer coisas maravilhosas na nossa vida. A Bíblia fala também que quando nós buscamos ao Senhor em oração, Deus ele concede poder aos seus servos. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, a descida do Pentecoste tinha entre 500 pessoas ali buscando o Espírito Santo, mas só entre 120 recebeu porque perseverou na presença do Senhor. Irmão, se você buscar a presença de Deus,
em perseverando, Deus vai cumprir as promessas de Deus na sua vida. Paulo ele disse aos irmãos em 2 Coríntios, as promessas de Deus são sim e amém. Deus ele quer cumprir as promessas dele na nossa vida, mas nós temos que buscar ao Senhor de todo o coração. Quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, Ele começa a cumprir as promessas do Senhor na nossa vida. A Bíblia tem mais de 3.000 promessas. Nós só vamos receber as promessas do Senhor se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração. Se nós clamarmos a Deus, se nós buscarmos ao Senhor, Deus, Ele cumpre a palavra dEle. A Bíblia fala em 2 Crônicas, capítulo 15, Deus disse assim, se o meu povo me buscar, me achará. Porém, se o meu povo me deixar, eu o deixarei. Então, Deus, Ele quer que você busque a Ele, apesar das circunstâncias, das dificuldades. Deus, Ele não quer que você deixe a presença do Senhor por qualquer coisa. Jesus, Ele, falando a parábola do semeador, Ele diz que muitos deixam a presença de Deus por riquezas. Muitos deixam a presença de Deus por causa das coisas desse mundo. E muitos deixam a presença de Deus por causa das tentações. Mas Jesus disse, aquele que ouve a palavra de Deus e guarda bem no coração, esse vai me dar fruto. Se você buscar o Senhor de todo o coração, você pode ter certeza que você vai dar fruto na obra de Deus. Você continuar buscando ao Senhor e constantemente você vai dar fruto na obra de Deus. Jesus falou em João, vocês são meus discípulos, eu te chamei para que vocês me deis muito fruto. Deus ele quer que eu e você demos fruto na obra dele. A Bíblia fala em Jó 1, versículo 5, que toda noite Jó ia e oferecia sacrifício pelos seus filhos, porque Jó sabia que os filhos dele não estavam na presença do Senhor. Deus está falando para mim e para você, quando nós buscarmos ao Senhor em oração, toda noite clamando pelos necessitados, você pode ter certeza que Deus ele vai ouvir a sua oração. E a Bíblia fala que Jó, ele perdeu tudo. Em Jó 42, a Bíblia fala que Deus só restituiu tudo a Jó no momento que ele orou pelos seus inimigos. No momento que você orar por aqueles que Deus colocou no seu coração, Deus ele vai restituir tudo o que Satanás tomou na sua vida. No momento que você orar por aqueles que Deus tem colocado no seu coração, Deus ele vai começar a abrir as portas do céu. No momento que você começar a buscar a presença do Senhor, intercedendo, orando e clamando, Deus ele vai responder as suas orações. E Jesus ele foi claro do Evangelho de João. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. No momento que eu e você fomos orar diante do Senhor, nós temos que estar com a palavra do Senhor no nosso coração. A Bíblia fala em João capítulo 9, Deus não ouve a pecadores, mas se esse alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Se você faz a vontade de Deus, continue buscando que Deus vai te ouvir. Se você guarda a palavra de Deus, continue buscando que Deus vai te honrar. Se você busca a presença de Deus, continue buscando que Deus vai responder as suas orações. Deus ele não quer que você pare, Deus ele quer que você continue e persevere na presença do Senhor. Muitos param de buscar a presença do Senhor porque não oram. Muitos param de buscar a presença do Senhor porque não lê a Bíblia. Muitos param de buscar a presença do Senhor porque não jejua. E Jesus ele foi claro, para nós orarmos sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar. Apesar das circunstâncias, das dificuldades, você não pode desanimar. Você só não vai desanimar se você guardar a palavra de Deus no seu coração. Se você não guardar a palavra de Deus, o primeiro demônio que vem na sua vida, você já desfalece, você já sai dos caminhos do Senhor. Existem tantas pessoas que saem do caminho do Senhor porque não guardam a palavra de Deus. O primeiro demônio, a primeira tentação que vem na vida dele, ele já sai da presença de Deus. Ele já não olha, ele já murmura, ele já fala igual os ímpios. Por que eu vou orar? Eu já tenho orado, Deus não me responde. Por que eu vou buscar a presença do Senhor? Ele faz igual Saul fez, eu não vou mais orar. Depois para de orar, perde a presença do Senhor. Aí acontece como aconteceu com Saul. Vem um espírito maligno e Jesus falou que vem mais 7 demônios e depois aí as coisas ficam difíceis para ele. E Jesus ele está falando para mim e para você nessa noite, para que nós venhamos orar, buscar a presença do Senhor em jejum e ler a palavra de Deus. Se você fizer essas 3 coisas que Jesus nos ensina nas Escrituras,
guardar a palavra de Deus, buscar ao Senhor em oração e jejuar. A Bíblia fala em Mateus capítulo 4, versículo 1, que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. E um detalhe, Jesus estava em jejum, Jesus não estava com a vida relaxada. E a Bíblia fala que Satanás tentou a Jesus 3 vezes. E Jesus ele deu o segredo para mim e para você vencermos a tentação. As 3 vezes que ele foi tentado, Jesus disse, está escrito, está escrito e está escrito. Então, quando você for tentado a sair da presença do Senhor, você tem que fazer o que Jesus disse. Está escrito na palavra do Senhor. Jesus disse, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está escrito na palavra do Senhor que Deus é por nós, quem será contra nós? Está escrito na palavra do Senhor, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Está escrito na palavra do Senhor, crede no Senhor seu Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Em Deus, Ele quer que nós buscamos a Ele apesar das circunstâncias, das dificuldades. E Jesus, Ele sabia disso. Ele disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. No momento que acabar esse culto, você vai ter uma luta da sua carne contra o seu espírito. E o Espírito Santo sempre vai falar para você buscar a presença do Senhor. A carne vai falar para você não buscar a presença do Senhor. Paulo disse, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então, toda vez que você buscar a presença do Senhor, você vai ter vida e você vai ter paz. Não ligue para o que as pessoas dizem. As pessoas estão falando para nós que estamos em um mês de campanha. Vocês são loucos, não precisa disso. Para que isso? Você não precisa ficar orando. Você não precisa disso. A Bíblia fala, a inclinação do Espírito é vida e paz. Então nós estamos buscando a presença do Senhor. Estamos buscando a face de Deus. E Deus, Ele quer que nós sempre buscamos a Ele de todo o coração. Não sei se você vai buscar Deus no monte. Jesus falou para você buscar Deus no seu quarto. Jesus falou para você buscar Deus onde você estiver. E a Bíblia fala, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. No momento que nós orarmos, Deus ele vai responder as nossas orações. Paulo também ensinando em Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai sobretudo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando nós estamos com a palavra de Deus na nossa boca, nós temos a espada do Espírito. Quando você usa a palavra de Deus, você usa a espada de Deus ao seu favor. Quando você usa a palavra de Deus em oração, você pode ter certeza que Deus ele vai ouvir essa oração. Quando você usa a palavra de Deus, quando você está buscando a Deus e usa a palavra dele, a Bíblia fala que Deus vela pela palavra dele para cumprir. Você não pode estar vendo agora o efeito, mas você vai ver o efeito da palavra de Deus através das suas orações. Isso se você perseverar. Se você parar na primeira tentação, o primeiro demônio que falar você parar de orar, você não vai ver a bênção do Senhor. Mas se você perseverar, buscar de todo o coração, você vai ver as promessas de Deus cumprindo na sua vida. E Jesus, ele, ensinando na parábola do semeador, ele disse em Marcos 4,15, a palavra de Deus é pregada e vem no coração da pessoa, e Satanás vem e atira. No momento que você sair da presença do Senhor, Satanás ele vai querer tirar a palavra do seu coração. Porque ele sabe que a palavra de Deus tem efeito. O salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Deus ele quer que nós escondemos a palavra dele no coração. Nós oramos e buscamos a ele e amamos a Deus acima de todas as coisas. E oramos e buscamos ao Senhor sempre e nunca desfalecermos. Irmãos, eu queria que os irmãos se levantassem para estar concluindo. É isso que Deus falou no meu coração. Que Deus ele quer que nós sempre oramos, buscamos a face do Senhor em oração. E nunca desfalecer. Irmãos, usa a sua fé, irmãos. Não desfaleça. Usa a fé que Deus te deu. Paulo disse, para você usar a fé que Deus te deu. Jesus falou em Marcos, capítulo 11, versículo 22, tende fé em Deus. Porque qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança daqui e vai para lá. Mas crê que se fará o que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Ore usando a fé que Deus te deu. Use as palavras do Senhor e você vai ver
Deus respondendo às suas orações. Se você está fraco na fé, busque ao Senhor para Deus fortalecer a sua fé. Para que Deus venha fazer coisas grandes na sua vida. Para que Deus venha fortalecer a sua vida espiritual. Paulo diz em Efésios 3, versículo 14: por causa disso me ponho de joelhos, que toda a família no céu e na terra toma o nome. Eu oro diante de vocês para que vocês sejam fortalecidos em espírito no nosso homem interior. Então Deus, Ele quer que nós oramos para que nós venhamos ser fortalecidos no nosso homem interior. Então Deus, Ele falou para mim e para você aqui nessa noite: vamos buscar mais ao Senhor. Vamos buscar mais ao Senhor através das orações. Vamos buscar mais ao Senhor, clamar, buscar a presença do Senhor. Porque a Bíblia fala: buscar-me-eis e me acharei. Me buscardes de todo o vosso coração. Vamos continuar buscando e clamando a Deus. Deus, Ele vai ouvir as nossas orações e você vai ser honrado diante da presença do Senhor. Não pare, irmãos, diante da dificuldade. Não pare diante do primeiro demônio, primeira tentação que vem. Você já está parando. Não pare, irmãos, não faça isso. Deus, Ele quer cumprir a palavra de Deus. Deus só vai cumprir se você for até o fim. Daniel, depois de tudo que ele passou, ele disse em Daniel 12:13: tu, porém, vai até o fim. Você tem que ir até o final. Deus, Ele quer te dar uma grande bênção, mas você tem que ir até o final e perseverar. Você tem que falar o que Jesus fez, orar sempre e nunca desfalecer, nunca ficar fraco na fé. Se você começar a ficar fraco, busque a presença do Senhor para Deus te fortalecer. E Paulo disse: se você orar, você vai se fortalecer no seu espírito. Vamos orar, irmãos. Depois dessa oração, vamos acreditar que Deus, Ele vai fortalecer o nosso espírito e que nós venhamos buscar o Senhor através da oração. Que o Espírito Santo coloque o desejo de nós orarmos mais depois desse culto. A Bíblia fala em Romanos 8:26 que a carne não sabe como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A carne não sabe orar, mas o Espírito Santo está aí. Quer que nós oramos e buscamos a presença do Senhor. A Bíblia fala que Jesus orava, buscava a presença do Senhor e andava em espírito. E esse mesmo Espírito está na minha e na sua vida. Vamos buscar o Senhor através da oração. Buscar as coisas espirituais. Paulo disse em Colossenses 3:2: pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos buscar o Senhor em oração. Vamos clamar e buscar a presença do Senhor. E Jesus disse: todas essas coisas serão acrescentadas. Paulo disse: as promessas de Deus são sim e amém. Se Deus disse que vai ser acrescentado, então vai. Se Deus disse que nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, nós vamos achar, então nós vamos achar o Senhor. Se Deus disse: se você clamar, Ele vai responder, então continue clamando. Faça como Isaac fez. Ficou 20 anos orando pela bênção, 20 anos buscando a presença do Senhor. E Deus respondeu a oração dele. Busque a presença do Senhor e persevere. Não pare de buscar a presença de Deus. Não olhe pelas dificuldades. Olhe pela fé que Deus te deu. Olhe pelo Espírito Santo que ajuda nas suas fraquezas e que te ajuda a orar. Vamos orar, irmãos. Depois dessa oração, eu acredito que Deus, Ele vai nos fortalecer e nos ajudar a orar mais e buscar mais a presença do Senhor. A Bíblia, ela é maravilhosa quando nós meditamos nela. Não dá vontade de parar. A Bíblia fala que tinha uma mulher viúva de mais de 80 anos. E ela buscava ao Senhor de dia e de noite e servia a Deus todo dia no templo. Eu acredito que não tem ninguém aqui que tem mais de 80 anos. Eu acredito que todos nós temos força para fazer igual essa mulher fazia. Ela buscava ao Senhor com mais de 80 anos de idade. E buscava ao Senhor todos os dias no templo. Então Deus, Ele quer que nós buscamos a Ele todos os dias. Vamos buscar a presença do Senhor, amém, irmãos? Vamos orar e buscar a presença de Deus. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, obrigado por mais essa oportunidade, Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos buscar mais ao Senhor em oração, Pai querido, para que nós venhamos acordar para as coisas espirituais, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai. A sua palavra diz que nós só receberemos as coisas de Deus se nós pedirmos. Tiago diz: vocês não têm porque vocês não pedem.
Meu Deus, nós estamos pedindo, ó Pai, vem nos ajudar a buscar a presença do Senhor. Tua palavra diz, para sermos cheios do Espírito Santo, meu Deus, nos ajude a ser cheio do Espírito Santo e cumprir o que Jesus tem falado na sua palavra, Senhor. Para orar sempre e nunca desfalecer, ó Pai. Que nós não venhamos olhar para as dificuldades, mas que nós venhamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, fortalece a nossa fé, continue nos ajudando, continue nos lembrando da sua palavra, meu Deus. E que nós continue buscando a sua presença a cada momento, Pai querido, em nome de Jesus. Obrigado, Pai Santo, por essa oportunidade maravilhosa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu agradeço a oportunidade. Como eu aprendi semana passada, obedeça a voz do Espírito, irmãos. Obedeça a voz do Espírito, que Deus, Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Cante com alegria. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Cante e adore. Maravilhas de amor te farás o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Aleluia! Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Adore! Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aplauda bem forte o Senhor. Tome assento um minuto, irmãos. Graças a Deus.
Se há entre nós alguém que deseja entregar sua vida no altar do Senhor, é a oportunidade que nós estamos te abrindo. Se há alguém, esta noite, que se afastou dos caminhos do Senhor e quer retornar, se aproximar mais de Deus, através da oração, Deus te está abrindo uma oportunidade. Alguém esta noite, se há, dê um sinal com sua mão, nós iremos orar por você. Alguém quer entregar sua vida para Jesus, ou retornar para os caminhos do Senhor, reconciliar-se com o Senhor. Alguém, não há? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Irmãos, nós...